antes de dar, né, andamento para a nossa entrevista, para as nossas perguntas, queria fazer uma breve introdução aqui da nossa conversa. Então, eu sou a Alice, eu sou da UDESC, de Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou, então, eu sou aqui orientada pelo professor Rogério, né, que já se apresentou, que também é o professor da disciplina que está colocando esse diálogo para a gente, né, estimulando esse diálogo. E a entrevista que será realizada hoje será com a professora Maria da Glória de Oliveira, né, no dia de hoje, 19 de outubro, às 10 horas da manhã. Então, como eu antecipei, essa entrevista é uma atividade proposta na disciplina História do Tempo Presente, Teoria e Metodologia, e tem como objetivo possibilitar e estimular o diálogo entre nós, doutorandas e doutorandos do PPGH-UDESC, e pesquisadoras e pesquisadores que estejam investigando temáticas próximas aos nossos temas e problemas de pesquisas, né? Pesquisas essas que se enquadram em 3 linhas de pesquisas do PPGH-UDESC, que são elas culturas políticas e sociabilidades, linguagens e identificações, e políticas de memória e narrativas históricas, a pensar questões relacionadas aos pressupostos da história do tempo presente. Então, professora, eu agradeço muito o aceite do teu convite, foi um aceite muito prontamente, né? A professora respondeu, assim, com muita agilidade, eu fiquei muito feliz, eu achei que talvez a professora nem fosse aceitar, mas eu fiquei muito feliz, ainda mais que a gente sabe que a agenda não é uma coisa fácil de conciliar, né? Ainda mais nesse contexto de pandemia e de isolamento social que a gente está vivendo com o Covid-19, né? Um contexto tão sensível, tão crítico, de luta, trabalho, né? E aí, em tempos como esse, a possibilidade de diálogo, mesmo de forma virtual, tem sido uma forma de aliviar as tensões, né? Das angústias e também de dar certa dimensão e também uma espessura para esse nosso presente tão conturbado. Então, eu agradeço muitíssimo o aceite de conceder essa entrevista para a gente aqui. Alice, bom dia, obrigada, né? Obrigada pelo convite. Você, na verdade, não tem que agradecer tão enfaticamente, né? Eu que tenho que agradecer também, e isso não é retórica da minha parte, eu fico muito contente, né? E eu acho que qualquer pesquisador, pesquisadora ficaria no meu lugar, né? De ter um convite como esse, quer dizer, um convite de alguém, de uma outra pesquisadora em formação que quer dialogar, né, com a sua pesquisa. Isso é essencial e acho que é isso que dá sentido para o trabalho da gente, sobretudo num momento como esse, né, que a gente vive um ataque tão direto, né, às instituições públicas de ensino superior, e temos ameaçadas aí algumas garantias, né, da nossa formação, né, da formação dos professores, formação dos pesquisadores. Então, acho que é importante a gente reforçar esses laços, né? Eu espero que seja o primeiro contato de outros contatos que podem vir, né, entre nós, tá? Então, podemos começar aí a nossa conversa. Fique à vontade. Podemos. Só antes ainda, eu gostaria então de apresentar a professora Maria da Glória, né? Daí uma questão mais acadêmica. A professora Maria da Glória, ela possui graduação e mestrado em História pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e é professora de História da Historiografia, Teoria e Metodologia da História do Departamento de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, bem como professora do Programa de Pós-Graduação em História e Mestrado Profissional em Ensino de História da mesma instituição. Desenvolve pesquisas na área de Teoria da História e História da Historiografia, destacando-se a publicação da dissertação de mestrado intitulada Crítica, Método e Escrita da História em João Capistrano de Abreu, defendida em 2006, e sua tese intitulada Escrever Vidas, Narrar a História, a Biografia como um Problema Historiográfico no Brasil oitocentista, defendida em 2019 e premiada pelo Prêmio de Teses da Ampul Rio de Janeiro em 2010. Ao menos nos últimos 2 anos, professora, daí me corrija se eu estiver errada, tem se dedicado também a refletir sobre a história da historiografia com um recorte de gênero, né? Se aproximando da perspectiva feminista para pensar a contribuição disciplinar da história, pensando questões como silêncios da contribuição das mulheres na história intelectual. E aí, por conta dessas recentes investigações, eu contatei, então, a professora Glória para conceder essa entrevista, né, que terá como temática norteadora
pensar a história da historiografia a partir da contribuição de historiadores, né? É um tema que toca um ponto, digamos assim, nevrálgico da minha pesquisa de doutorado, que vai pretender investigar a trajetória profissional e o processo de produção historiográfica de uma historiadora brasileira na segunda metade do século XX. Então, feita essa apresentação, eu já vou começar com as nossas perguntas. E aí, professor, eu queria iniciar, então, a entrevista perguntando para a professora qual é o espaço das historiadoras na memória disciplinar da história, né, em especial a brasileira. Bom, Alice, eu acho que nós podemos dizer, né, e acredito que você concorde, né, que as historiadoras sempre tiveram um certo espaço na nossa memória disciplinar, né? A questão que me parece que a gente talvez tenha que discutir um pouquinho mais, né, é exatamente em torno dos modos como as historiadoras participam efetivamente na construção ou nessa memória disciplinar. Então, é importante também esclarecer o que é memória disciplinar, né? O que a gente entende por memória disciplinar inicialmente. Eu entendo por memória disciplinar, né, todas as formas de designação, né, com que uma área de conhecimento, nesse caso a gente está falando aqui da história, delimita as suas fronteiras, né, e isso através, claro, de uma grande narrativa, vamos dizer assim, uma grande narrativa implícita, né, que está na seleção dos marcos de fundação dessa disciplina, dos autores e obras que compõem aquilo que nós chamamos de cânone, que é também, que forma, digamos assim, essa carteira de identidade de uma disciplina. Então, a gente pode dizer que a memória disciplinar, a exemplo de outros tipos de memória, ela funciona como uma espécie de marco identitário, né, de uma disciplina ou de uma área de conhecimento. Então, é uma marca que essa disciplina ela constrói para si própria, né? Então a gente tem que pensar que uma memória ela sempre é construída a partir de alguns agentes, né? Não está se falando de um fenômeno natural, né? Então quando a gente fala em tradição, em cânone, a gente está falando sobretudo de uma construção que é realizada por alguns agentes, né? Então, que criam exatamente essas demarcações que vão delimitar uma dada área de conhecimento frente a outras áreas de conhecimento. Então, quando nós produzimos conhecimento na área da história, nós lidamos com essa narrativa, né, implícita, né? Quando nós tomamos contato com a área de história na nossa formação, seja na graduação, ou seja na pós-graduação, e até mesmo antes, né, no ensino fundamental, nós entramos em contato com essas marcas identitárias, né? E entramos em contato com essa memória disciplinar, com esse cânone disciplinar, e tudo o que essa memória e esse cânone nos dizem sobre o que é e como se faz, e como se escreve e se produz a história. Então, onde é que estão as historiadoras, né? A sua pergunta, né? Onde é que estão, qual é o lugar das historiadoras nessa memória disciplinar da história? Bom, acho que um bom exercício para a gente fazer, para tentar responder essa pergunta, seria nós tentarmos lembrar os nomes de historiadoras com os quais nós já tivemos contato, né? Na nossa escolarização ao longo do tempo, né? Nos nossos diferentes níveis de escolarização, né? Quer dizer, quais os nomes de historiadoras nós lembramos, que nós lemos, nós tivemos contato, seja pela leitura ou pela informação mais geral, né? Eu acho que esse exercício ele nos dá algumas boas pistas, né, sobre esse lugar das historiadoras na memória disciplinar, porque a gente logo se dá conta, né, o quanto é difícil nós listarmos e elencarmos nomes femininos entre os autores canônicos da historiografia, seja de uma historiografia mais geral, né, seja das historiografias mais locais ou historiografias nacionais, como é o caso da historiografia brasileira. Me parece que esse é o primeiro ponto da sua questão, e a gente chega logo nele por esse exercício bem banal, que é um exercício também de memória, né? A gente está falando de memória disciplinar, mas a gente chega nela exatamente pela nossa memória também, pela memória daquilo que a gente aprende. E claro que para corroborar essa afirmação e esse exercício que eu estou propondo aqui, né, nós podemos citar inúmeras obras
que são compostas no formato de compêndios, de grandes manuais, né, de história da historiografia, nas quais praticamente é inexistente, ou são inexistentes, os nomes de autoras mulheres, né, autoras e escritoras de história, produtoras de história, são as historiadoras, né? Então, a gente pode dar inúmeros exemplos de obras da linha Os Historiadores, o próprio título, né, dessas obras, muitas vezes, mobiliza a palavra historiador, ofício do historiador, os historiadores, né, no masculino, né, essa figura do masculino neutro que existe na língua portuguesa, e que diz muito, portanto, dessa ausência, tá? Agora, examinando pelo outro lado, né, Alice, a sua questão, e agora, no caso específico do contexto brasileiro, né, nós podemos considerar que as mulheres, desde que pelo menos elas tiveram e começaram a ter acesso aos cursos de formação profissional em História, que no caso aqui do Brasil, né, foram criados a partir da década de 1930 do século XX, né? Então, a partir do momento que as mulheres ingressaram e começaram a fazer a sua formação profissional nas universidades, elas passaram, sim, a ser agentes importantes na construção e na reprodução dessa memória disciplinar, na qual elas próprias aparecem muito pouco. Então, nós podemos citar, por exemplo, historiadoras formadas nessa primeira geração dos cursos universitários aqui no Brasil, né? Como, por exemplo, Alice Canabrava, tá? Ela teve um papel muito importante na consolidação do cânone historiográfico brasileiro, tá? Alice foi autora de um texto em que ela praticamente ela reforça, né, o papel fundador do Francisco Adolfo de Van Hagen na historiografia brasileira do século XIX. Ela coloca o Capistrano de Abreu num patamar muito importante, né, designando para o Capistrano de Abreu o papel de uma espécie de fundador de uma historiografia moderna. Enfim, o que eu quero dizer, né, é que nós temos uma historiadora, no caso Alice Canabrava, que ela vai ter um papel importante, né, na consolidação de um cânone historiográfico brasileiro. E mais tarde, nós temos outras figuras, como Maria Odila da Silva Dias, Maria de Lourdes Gianotti, Raquel Gleiser, né? São todas historiadoras importantes que tiveram por objeto de estudo as obras de historiadores, né? E isso é praticamente o modelo que predomina nos estudos de história da historiografia, né? Pelo menos assim, a minha geração, e eu fui formada muito a partir desse modelo, né? Nós tínhamos disponível um leque, né? Digamos, um cardápio, né? De nomes de historiadores para estudar na historiografia brasileira, e na condição de pesquisadoras, nós nos debruçávamos sobre as obras de historiografia de autoria predominantemente masculina. Então, o que eu quero destacar aqui, né, é que são historiadoras, né, as historiadoras tiveram um papel importante porque produziram grandes estudos e trabalhos de pesquisa sobre obras de historiadores. Então, respondendo à sua pergunta, né, eu diria que por conta até da própria natureza excludente, né, da nossa Constituição disciplinar, as mulheres, elas evidentemente não despontaram, não tiveram seus nomes inscritos na nossa memória disciplinar. Mas desde que elas começaram a ocupar posições no campo da produção da historiografia acadêmica profissional, elas vão ter um papel importante, embora coadjuvante, né, na construção do cânone e dessa memória disciplinar, na qual elas são e ainda permanecem pouco visíveis. Perfeito, professora. Eu sempre penso realmente nesses nomes, já no nome, né? Eu lembro da obra do Francisco Iglesias, né? Historiadores do Brasil, ou até a própria paternidade que a gente tem com Heródoto, né? O pai da história, e é sempre a figura paterna e do homem que aparece, né? E aí, pensando então, se a gente poderia pensar agora, essa segunda pergunta seria em relação a essa disparidade, ou talvez, como a professora mesmo falou, um certo silenciamento, né, nessa longa duração dessa história da historiografia, como que isso afeta hoje, né, atualmente, o campo disciplinar?
né? Como a senhora observa a permanência desse silenciamento na contemporaneidade? E aí pensar, talvez, as implicações políticas, né, no tempo presente, desse silenciamento e dessa disparidade de gênero que a gente tem no campo da historiografia. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que... A minha primeira proposta em relação a essa sua questão é que talvez nós devamos ultrapassar esse diagnóstico do silenciamento. Não estou dizendo que não há silenciamento, nem estou assim negando esse diagnóstico, né? Eu acho que a ideia a expressão silenciamento, ela é uma expressão tradicional, né, no campo das pesquisas de uma perspectiva feminista, né, em relação ao lugar das mulheres na sociedade, etc. Mas eu acho que a gente tem que ultrapassar e talvez discordar até um pouco, em parte, dessa expressão, para designar, para continuarmos designando as assimetrias de gênero no campo da produção do conhecimento, né? Não só do conhecimento histórico, mas do conhecimento científico também, tá? Eu acho que o silêncio talvez seja apenas o sintoma de um fenômeno que deve ser nomeado, né, de uma forma mais ampla, e que deve ser identificado, que é um fenômeno que antecede o silêncio. O silêncio é um sintoma, né, um sintoma de superfície, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que na minha visão, né, esse silêncio é o sintoma de algo mais amplo, daquilo que o Jacques Rancière designou como a partilha do sensível, né? Então, a gente não está falando aqui propriamente de uma relação de alteridade, né, da mulher como outro, né? A gente está falando aqui de um fenômeno bem mais amplo, e um fenômeno de natureza política mesmo, né? De natureza política, que o Rancière, eu acho que ele identifica muito bem quando ele fala, né, em mecanismos e dispositivos políticos que vão determinar aquilo que é e aquilo que não é visível. Portanto, quem pode e quem não pode falar, quem pode provocar ruído e quem tem que silenciar, né? Quem pode tomar a palavra, quem não pode tomar a palavra. Então, os que são e os que não são visíveis num espaço social comum, né? Então, talvez nós tenhamos que estudar mais profundamente, produzir mais dados, sobretudo, né, sobre como as assimetrias de gênero, de raça e de sexualidade, e aí a gente tem que trazer esses outros marcadores, né, como marcadores que são fundamentais, né, porque a gente não pode trabalhar com a categoria de gênero de uma maneira isolada, né, porque não vamos identificar esses fenômenos, né, esse silenciamento a que você se refere, ele não é um silenciamento provocado exclusivamente, né, por um traço exclusivo, por um marcador exclusivo, como no caso do marcador de gênero, mas a gente tem que pensar marcador de raça, marcador de sexualidade também, como eles condicionam especificamente as dinâmicas de reconhecimento acadêmico, né, aquilo que a gente chama de reconhecimento pelo mérito, né, essa categoria do mérito acadêmico, e aí pensando especificamente, né, o nosso mundo mesmo, né, que é o mundo da produção do conhecimento, né? Essa categoria ela tem que ser repensada, desconstruída e criticada, né? Então, eu acho que nós temos que delimitar melhor, né, essas práticas, essas políticas de citação, por exemplo, que mediante esses mecanismos e essas práticas e políticas de citação, que a gente tem a reprodução, né, desses mecanismos de reconhecimento. Portanto, a gente tem que, talvez, né, investir mais na observação das nossas práticas, né? São práticas que ainda mantêm muito, né, de uma reprodução, de uma estrutura racista e sexista, portanto, são estruturas muito excludentes, que dão a dinâmica do nosso campo acadêmico, né? Por outro lado, eu acho que essa crítica, ela também deve vir acompanhada, né, da busca de outras categorias de análise que permitam, talvez, a gente ultrapassar esse diagnóstico da exclusão paradigmática das mulheres no campo da história intelectual, para tentar encontrar outras formas de agência, né, outras formas de protagonismo,
tá? Desses sujeitos outros, né, no campo da história intelectual. Então, por exemplo, eu acho importante a gente elaborar contranarrativas, né, e talvez investir na produção de pesquisas que mostrem, por exemplo, mulheres atuando como mediadoras culturais, né, que é essa categoria que a professora Ângela de Castro Gomes cunhou, né, e produziu aí uma obra importante, uma coletânea de textos de pesquisadoras que já trabalham com essa categoria da mediação cultural, porque ela me parece uma categoria muito, muito oportuna para a gente, exatamente para a gente criar essas contranarrativas, que seriam contranarrativas, né, que trariam outras formas, né, de agência, né, de produção intelectual, para tornar essas mulheres que foram apagadas, digamos assim, dessa história intelectual mais tradicional, né, colocá-las em cena, né? Isso não significa meramente trocar a categoria do silenciamento pela categoria do protagonismo puro e simples. Eu acho complicada essa categoria do protagonismo, assim como acho complicada a categoria do pioneirismo, né? São categorias muito centrais de uma historiografia da história das mulheres, que foi feita exatamente no sentido de construção de uma contramemória, né, desse apagamento, desse silenciamento. Eu acho que não basta você substituir uma categoria pela outra, ou você dizer, não, mas as mulheres estavam ali, vejam só como nós tivemos mulheres pioneiras, ou mulheres precursoras. Eu acho que isso é uma forma de construir uma contramemória que ela não é muito convincente, né? Eu acho que nós temos que buscar categorias, talvez, que deem conta, primeiro, que não abandonem essa crítica, né, dessas condições estruturais, que são condições de apagamento, de silenciamento, né, de uma colocação sempre num papel coadjuvante, né, das mulheres intelectuais, mas que também coloquem e tragam, e nomeiem, deem nome para essas mulheres que, de uma certa forma, não aparecem como deveriam, né, nessa historiografia. Perfeito, professora. Sobre ainda falando um pouquinho, né, sobre essa questão das categorias, a minha terceira pergunta, ela vai assim, meio que entre uma experiência de pesquisa minha e também a leitura das reflexões da professora, né, que recentemente eu tive buscando nos indexadores de trabalhos acadêmicos, né, para a construção de estado da arte para uma outra disciplina do doutorado, estudos próximos ao meu tema e problema de pesquisa, né? Trabalhos que vão pensar a história da historiografia a partir das contribuições das historiadoras. E aí, na combinação das palavras-chave, eu observei que quando eu utilizava o termo gênero, eu consegui encontrar muitos trabalhos, outros trabalhos relevantes para minha busca, né? Que outros termos como somente história da historiografia ou historiadoras, por exemplo, não davam conta. E aí, nessa mesma direção, em uma entrevista concedida recentemente, né, ao Laboratório de História Pública, o LAPS da UFSC, a professora problematizou o uso da categoria de gênero nos títulos de trabalhos acadêmicos, né, por forçar uma certa forçada, né, de inserção dessas pesquisas em nichos específicos, né, o que potencializaria a limitação de acesso. E a professora também fez uma reflexão sobre isso, né, sobre o uso da categoria no texto intitulado A História Disciplinada e Seus Outros, reflexões sobre a inutilidade de uma categoria, publicada no livro organizado pelo Arthur Ávila, Fernando Nicolás e Rodrigo Turim, em 2019, pensando a guetização da história das mulheres e dos estudos de gêneros, né, que permanecem como conteúdos suplementares no campo da historiografia. Então, essa minha experiência, né, na construção do estado da arte e as reflexões que a professora fez me fizeram pensar nas implicações de uso de determinadas categorias como fixadores temáticos, né, e não propriamente como categorias analíticas. E aí eu queria saber um pouquinho da professora, que a professora pudesse falar um pouquinho sobre esse assunto, principalmente pela questão da utilização da categoria de gênero. Na verdade, eu me baseio muito, né, no diagnóstico que a própria Joan Scott, que é essa autora que é uma referência para nós na área da história, né, para o conceito de gênero, é uma referência que comparece, né, constantemente nos estudos, né, na área da história,
A própria John Scott, ela pontua, né, Alice, essa questão. Ela vai um pouco fazer um balanço depois lá daquele texto clássico dela, Gênero como Categoria de Análise Histórica, que é dos anos 80, né? Ela vai fazer um balanço, passadas algumas décadas, né? Passadas muitas décadas, aliás, 30 anos depois, ela faz um balanço num evento no qual ela é homenageada na American Historical Review, né, um dossiê organizado em torno do nome dela, da contribuição dela. Ela própria vai fazer um pouco essa observação, no sentido de dizer o quanto a categoria de gênero ela é uma categoria que permanece objeto de disputa, e a gente pode dizer que sim, mesmo aqui no nosso contexto mais próximo, ela continua, ela é uma categoria de disputa política, né, central, né, atualmente. Acho que talvez nunca tenha deixado de ser, mas a John Scott vai ser também muito clara no sentido de dizer, bom, mas aconteceu aquilo, né? Em outras palavras, ela vai dizer isso, que aconteceu aquilo que eu não gostaria que tivesse acontecido, né? Porque no texto lá de 88, ela propõe a categoria de gênero, né? Mais do que como uma categoria útil, ela propõe como uma categoria desestabilizadora da própria disciplina, né? A forma como ela propõe o uso da categoria de gênero, né, nos anos 80, digamos assim, é um uso que provoca um abalo epistêmico considerado nas bases da disciplina. Por quê? Porque é uma categoria que não é uma categoria qualquer. Ela está apontando para assimetrias, que são assimetrias que se originam de fenômenos políticos mais amplos, portanto, de relações de poder. Né? Lembrar que a John Scott está trabalhando numa chave, né, em que gênero é relação de poder. Né? Ela não desvincula, portanto, né, a categoria de gênero da sua dinâmica relacional e da sua dinâmica política, da sua natureza política. Então, nesse sentido, quando você começa a trabalhar com uma categoria teórica, né, que tem essa natureza e essa característica, ela tem uma implicação epistêmica muito mais ampla, né, porque ela, de fato, ela deveria ter abalado, né, todas as bases epistêmicas da nossa disciplina, que, a propósito, né, historicamente, se constituiu a partir de bases patriarcais, androcêntricas e fortemente excludentes, né, em relação à constituição da história como disciplina. Não foi isso exatamente o que aconteceu. O que aconteceu, e que a gente pode, de uma certa forma, corroborar, né, um pouco enxergando a forma da distribuição dos temas, e a sua pesquisa, ela mostra exatamente isso. Você conseguiu perceber, né, Alice, como que numa busca sobre temas e sobre a partilha dos temas na grande área da história ela se dá. O que aconteceu? O que aconteceu, e aí eu uso aí os termos de uma outra pesquisadora, que é Eleni Varicas, né, foi uma domesticação da categoria de gênero dentro da grande área da história. Né? Uma domesticação no sentido de uma espécie de transformação da categoria de gênero em algo que opera, mas não desestabiliza. Né? E é uma categoria que opera para determinadas temáticas, para uma determinada agenda de pesquisa, que é criada como uma espécie de seção, né, ou um setor específico, né, que aí são os estudos de gênero dentro da área das ciências humanas. No caso específico da história, né, Alice, eu acho que a gente consegue identificar muito claramente, né, o quanto a categoria de gênero ela foi domesticada. Né? Então, é curioso observar que a própria história social, né, que essa modalidade e prática de pesquisa importante, que tem o grosso da produção da grande área da história, hoje, especialmente no Brasil, né? Você vai perceber, se você fizer uma pesquisa nas revistas de história social, você vai perceber que os trabalhos que são publicados, né, em geral, né, as categorias mobilizadas, categorias teóricas mobilizadas, ainda continuam sendo categorias de classe, a própria categoria de raça, né? E aí você vai ver que os trabalhos
na área da história social que tematizam gênero, eles acabam sendo publicados em revistas específicas, né, de estudos de gênero, que nós temos aqui no Brasil pelo menos duas grandes revistas, que é Estudos Feministas e Cadernos Pagu. Eu estou citando aquelas que são, as duas revistas que foram criadas nos anos 90 e que têm, portanto, um histórico de tradição de publicação e que formam, portanto, esse nicho, é isso que a gente está chamando de gueto, né, dos estudos de gênero. Então, que vai encontrar os seus periódicos, vai encontrar os seus eventos específicos, né? E eu não estou dizendo que não é uma área possante, não é uma área robusta. Pelo contrário, aqui no Brasil nós temos uma área muito robusta, né, de estudos de gênero. Temos um grande evento que é sediado, inclusive, aí, né, em Santa Catarina, que é o evento, o Fazendo Gênero, né? Então, não se trata disso, não se trata de não termos aqui produção, mas é para onde que essa produção é alocada dentro da grande área da história. Ela acaba sendo alocada numa área específica e, portanto, ela não circula como deveria, ou não provoca o impacto que deveria provocar. E eu estou falando de um impacto institucional que não diz respeito à criação de eventos ou à divulgação mais ampla através dos periódicos, não diz respeito a isso. Estou dizendo no sentido de provocar, por exemplo, a entrada dos estudos de gênero como tema e como objeto de ensino obrigatório nas nossas graduações, por exemplo. Até hoje nós não temos nada nesse sentido, né? Então, nós conseguimos uma legislação que tornou obrigatório o ensino das relações étnico-raciais, né, da história da África, e não conseguimos ter, até hoje, nada comparável, né, que pudesse se reverter ou que se pudesse encontrar em termos de uma obrigatoriedade, né, do estudo das relações de gênero na nossa formação, na formação universitária, né, mais básica, mais geral, etc. Então, é nesse sentido que a gente encontra, então, um pouco essa guetização, né, que outras autoras, além da Helene Varicas, a Susan Bordo, que é uma outra historiadora, uma outra autora, filósofa, né, nesse caso, importante do pensamento feminista norte-americano, também falava em guetização dos estudos de gênero. Todas as teóricas feministas que estavam na academia lá nos anos 70, anos 80, né, elas perceberam claramente esse fenômeno. E é um fenômeno que ele, aqui no caso da academia, aqui no Brasil, né, do mundo universitário aqui no Brasil, ele vai ter um impacto diferenciado nas diferentes áreas das ciências humanas, né? E só para citar um último exemplo, que onde esse impacto foi bastante decisivo, ao contrário da área da história. Na área das ciências políticas, por exemplo, né, a categoria de gênero ela desestabiliza, né, e o próprio pensamento feminista e a teoria feminista desestabiliza o próprio conceito do político. Tá? Por quê? Porque toda aquela discussão que as feministas vão fazer, né, sobre o privado e o político, né, que vai ser fundamental, uma pedra fundamental da teoria feminista, especialmente nos anos 70 e 80, ela vai ter um impacto direto na ciência política, ao contrário da nossa área da história, em que a discussão sobre gênero ela acaba tendo essa transversalidade, como fala a professora Joana Pedro, né, num artigo dela, que é um artigo importante, que está lá na revista Topoi, né, há uma transversalidade, mas não há uma incorporação efetiva da categoria, né, de modo que a gente possa ver a visibilidade e a importância dessa categoria para a transformação das bases da nossa disciplina. Ótimo, professora. Em outro texto, intitulado Sons do Silêncio, Interpelações Feministas Decoloniais da História da Historiografia, publicado pela professora na revista História da Historiografia, em 2019, a senhora refletiu sobre se a produção intelectual de mulheres se caracterizaria ou não como uma escrita feminina, né? Fazendo, inclusive, um debate historiográfico sobre o tema com intelectuais como Virginia Woolf, a Lúcia Castelo Branco e a Helene Cixous. Para pesquisas que pretendem reconstituir trajetórias de historiadoras, né, como é o meu caso,
quais cuidados devem ser tomados para compreender a escrita feminina como uma subjetividade do discurso histórico. E ainda sobre isso, tratando-se de uma historiadora inserida em um determinado contexto, o fato por si só de ser mulher deveria ser compreendido como um lugar de condicionamento que permite determinada prática e proíbe outras? Eu fiz um pouco essa discussão no texto lá da História da Historiografia. Ele foi publicado, na verdade, no finalzinho de 2018, né, no número 28, lá de dezembro de 2018, e eu tive que percorrer um pouco essa discussão por conta da construção do argumento ali do texto que eu estava tentando encaminhar, né? Mas essa discussão sobre escrita feminina, ela vem muito da teoria literária, né? Que é onde também nós encontramos um impacto muito forte das teorias feministas. Né? Elas chegam e causam um impacto forte na própria teoria literária e na discussão do cânone literário. Por isso que eu comecei falando lá na sua primeira questão sobre cânone, porque nós falamos muito pouco sobre cânone historiográfico, né? Quando a gente pensa no cânone, a gente pensa na literatura, o cânone literário, né? Mas as disciplinas, né, das ciências humanas também são constituídas por cânones, né? Então, essa discussão sobre cânone ela é importante, e ela, claro, essa discussão sobre escrita feminina, ela é muito curiosa, né? Eu recomendo fortemente a forma como a Virginia Woolf discute esse tema lá, né, no início do século XX, como ela é irônica, a ponto de dizer, tá bom, né? Quando ela é indagada, ela tá, enfim, tá um pouco, tá fazendo a resenha de uma obra de um autor que está discutindo exatamente isso, literatura escrita por mulheres, né? Então, é bem interessante a forma irônica como ela responde. Eu gosto bastante, porque ela diz, ok, não, claro que existe escrita feminina, sim, existe, com certeza, né? A questão é nós delimitarmos o que é esse feminina, né? Então, assim, eu acho que é a melhor resposta, evidentemente que a gente pode aqui, né, discorrer longamente, né, sobre essa questão, né, sobre a possibilidade de uma escrita possuir sexo, né, ou não, né? Então, evidentemente que é uma discussão que ela tem muita produção e tem um acúmulo, né, de fortuna crítica e de discussão lá na teoria literária, que eu recomendo, né, para quem se interessa e para quem tem um pouco de vontade de percorrer os argumentos dessa discussão, né? A Elaine Sixus, ela não desqualifica, né, essa expressão, né? Ela diz que é possível, sim, nós considerarmos uma escrita feminina, mesmo que a rigor ela não exista. É uma outra construção interessante também, é um outro argumento interessante, né? Agora, do ponto de vista da história, da historiografia, né, eu acho que também não se trata exatamente de buscar, né, e aí eu acho que tem uma passagem do Michel de Certeau, de um texto dele, em que ele se pergunta, né, quando ele vai se perguntar sobre o sujeito, né, da produção historiográfica, um texto que está naquela coletânea Ciência e Ficção, História e Ficção, alguma coisa assim, né? Não é A Escrita da História, não é o clássico, aquele texto da Operação Historiográfica, é um texto posterior, em que ele vai se questionar sobre o sujeito do saber, né? E ele vai perguntar, fazer essa pergunta, né? O fato desse sujeito do saber possuir um sexo ou ser do sexo feminino, né? No que isso implicaria na produção de saber? Ele não responde também, porque, veja, é uma questão que na verdade, uma grande armadilha, né? E não deixa de ser também uma falácia, no sentido de desviar do ponto fundamental, né? Embora eu não desqualifique toda a discussão que é feita em torno dessa questão dos modos de subjetivação através da escrita, né, desses sujeitos, os sujeitos outros, etc. Né? Eu acho que essa é uma outra discussão. Agora, em relação à questão da historiografia, da história da historiografia, a historiografia de autoria feminina, né, eu acho que ela tem que ser questionada antes da gente pensar na autoria, né? Quem está escrevendo a história, quem produz historiografia, é discutir o próprio conceito de historiografia.
né? O nosso conceito de historiografia também ele merece ser bem delimitado e bem discutido. Por exemplo, quando você vai estudar a história da historiografia do século XIX no Brasil, né, o que você vai encontrar? Você vai encontrar uma instituição, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, que é onde, de fato, começa aqui a produção de uma escrita da história e de uma pesquisa da história do Brasil institucionalizada. Não que não houvesse antes, mas ela não havia assumido a sua forma institucional, com todas as implicações que essa forma institucional provoca na escrita da história, né? Sobretudo na regulação daquilo que é historiografia. Então, aquilo que vai definir o que é historiografia passa pela mediação dessa instituição. Ora, é uma instituição, a nossa, que é o IHGB, extremamente androcêntrica, né? A qual há uma clara barreira para o ingresso de mulheres, seja porque elas são desqualificadas, né? Seja porque no século XIX você não tem, de fato, mulheres que tenham formação de educação, né? Formação letrada, né? Que as conduza e as habilite a ingressar nesse círculo de homens de letras que produzem historiografia, seja porque há claramente mesmo uma barreira ali de caráter muito claro e explícito em relação a não aceitarem a presença feminina, simplesmente a presença do corpo feminino na instituição. E parece que no IHGB nós temos a combinação dessas duas questões, né? Uma barreira, digamos assim, epistêmica, né? Vamos chamar um critério institucional que delimita, né, as condições daqueles que vão escrever e produzir historiografia, inclusive aquilo que é historiografia. E veja que não está previamente delimitado no século XIX, né? E boa parte das décadas do século XX, décadas iniciais, essa delimitação também ela não é muito precisa. Então, aqui nós temos um problema com a categoria historiografia, que precisa ser problematizado antes mesmo de nós pensarmos numa historiografia produzida por sujeitos tais ou quais, tá? E o segundo elemento, que é um elemento de ordem, de uma natureza estrutural do campo, né, dos próprios mecanismos, né, institucionais, né, de criação dessas instituições de saber, que é uma interdição muito clara e muito explícita. No IHGB ocorreu essa interdição muito clara em relação à poetisa Beatriz Brandão. Houve uma interdição muito clara ao ingresso dela como membro do IHGB. Né? Ela teria as condições, digamos que naquele momento o estatuto previa, né, meados do século XIX, acho que foi em 1859 que houve a proposta do nome da Beatriz Brandão, que era uma poetisa originária da província de Minas Gerais, que residia aqui na capital da corte, no Rio de Janeiro, e já era bastante conhecida e tinha uma produção poética, a verdade é essa, ela escrevia poesia, mas esse não era um critério impeditivo, porque outros sócios do IHGB possuíam essas mesmas condições e eram aceitos na condição de sócios. Ela não foi, por conta de uma interdição que foi justificada muito claramente, né, como uma interdição relacionada à sua condição, a condição de ser uma mulher, né, de ser do sexo feminino. Então, nós temos esses embates ocorrendo, quer dizer, eu acho que é necessário, então, né, só para sintetizar o meu argumento, eu acho que quando a gente vai discutir a historiografia ou a produção historiográfica das historiadoras, né, eu acho importante problematizar o próprio conceito de historiografia, de que historiografia é essa que nós estamos falando, né? Ela vai ter uma certa concepção de acordo com os contextos, né, específicos, contextos temporais específicos que nós formos abordar, né? E eu acho que, para além dessa questão da definição do que é historiografia, o que nós estamos entendendo como, o que delimita o que é historiografia, nós temos mecanismos institucionais ou formas estruturantes do próprio campo da produção intelectual que vão dar conta, né, desses mecanismos reguladores de exclusão, de reconhecimento, de delimitação clara, até onde nós reconhecemos ou não determinadas produções de certas autorias ou não. Então, nós temos que também questionar, né, em que medida nós também temos problemas
quando nós passamos a perceber que uma historiografia, uma escrita feminina, uma escrita de autoria de uma mulher negra, né, ela é menos ainda visível, né, ou mais ainda interditada, ou vai encontrar constrangimentos muito mais sólidos até do que simplesmente uma escrita feminina de uma autora branca, por exemplo. Tá? Então, estou dando aqui um pouco, trabalhando numa reflexão em relação à sua pergunta, Alice, né? Quer dizer, o fato por si de ser mulher, sim, a coloca num determinado lugar social, designa um determinado lugar que está atravessado, perpassado por determinados constrangimentos que podem ser maiores ou menores, dependendo desse espaço social em que essa mulher intelectual circula, né? Agora, nós temos que entender que esses constrangimentos eles podem se intensificar, eles podem se radicalizar na medida em que essa mulher acumula também outros marcadores, como, por exemplo, o marcador racial, marcador de classe, né? Que aí sim, né, vai tornar ainda, esse elemento vai pesar muito mais. E a historiografia que nós temos contato, esse cânone historiográfico ao qual nós temos contato, evidentemente que ele não explicita esses critérios, né? Esses critérios não estão explícitos, nós não estudamos os autores sabendo, né, desses critérios de construção, desses critérios de exclusão, né? Nós chegamos aos autores porque eles nos são oferecidos como sendo os autores que compõem, né, as obras clássicas, as obras definidoras do nosso campo disciplinar. Então, não há um questionamento nesse sentido, há uma naturalização, pelo contrário, há uma naturalização. E essa naturalização ela é tão eficaz, são mecanismos tão eficazes, né, de abolição do que normalmente são chamadas contingências, né, da produção intelectual, que são os marcadores de gênero, de raça, de classe social, etc., né, que nós naturalizamos e achamos muito natural que o nosso cânone seja composto predominantemente por autores do sexo masculino, e que nós não tenhamos historiadoras, né, compondo esse cânone, né? Então, eu acho que são processos históricos, são processos que merecem ser identificados. Eu não acho que a gente deva trabalhar com um diagnóstico simplificador, viu, dessa exclusão ou desse silenciamento, né? Aí retomando um pouco aquela sua pergunta anterior, eu acho que existem determinados lugares que podem ser ocupados e que são ocupados, sim, pelas mulheres, né, no campo acadêmico. Eu acho que esses lugares têm que ser observados, têm que ser melhor observados, em relação, sobretudo, e aí lembrar, né, que gênero é a categoria relacional sempre, né, lembrar como é que essas relações se constituem, como que essas mulheres vamos chamar assim, mais empoderadas no campo da historiografia, qual é o grau de proximidade, qual é a posição que efetivamente elas ocupam em relação aos agentes masculinos, né, dominantes desse campo. Tá? Então, eu estou aqui me referindo, evidentemente, a uma dinâmica muito sociológica, né, da formação do campo intelectual, que eu acho que é importante de ser considerada. Por isso que ela não pode ser simplificada e não pode ser resumida, né, simplesmente na chave de um argumento da exclusão ou do silenciamento, né, mas ela tem que ser compreendida numa dinâmica mais complexa. Perfeito, professora. Sobre, então, essa última reflexão que a professora fez, e também voltando um pouquinho à segunda questão, né, que a professora comentou também essa questão da importância da intersecção entre raça, classe e gênero, essa quinta pergunta que eu elaborei, então, vai tentar, então, refletir sobre uma aproximação profícua, né, entre os estudos decoloniais, né, e a teoria feminista, da teoria da história, né? E aí a professora já disse, né, que eu concordo com isso, que uma dessas maneiras profícuas é mesmo pensar a teoria da história e a história da historiografia com esse recorte, né, de raça, classe e gênero.
Mas eu fico pensando também se outras maneiras, né, de aproximar esses três campos seria por uma crítica radical, né, do que é compreendido historiografia, como a professora mesmo colocou agora, mas também há uma crítica radical à nossa concepção de tempo, né, de como a gente concebe o tempo, né, pensando aí se a gente ainda é regido por uma concepção moderna de tempo. Então, eu gostaria que a professora falasse um pouquinho mais sobre essas aproximações e essa crítica à temporalidade que pode ser feita. Me parece que aqui a sua questão é uma questão bem importante, bem ampla, né, Alice? Eu acho que você menciona aqui os estudos pós-coloniais e decoloniais, eu acho importante marcar a diferença entre eles, né? Sim. Então, eu acho que a contribuição fundamental dos estudos pós-coloniais foi provocar um descentramento mesmo, né? Provocar um pouco um abalo na centralidade com a qual nós construímos uma certa concepção de história a partir dessas categorias, que são categorias que fundam a própria história enquanto um saber, enquanto mais tarde uma disciplina, mas é um pouco lembrar que a crítica aos fundamentos eurocêntricos, né, da historiografia e da própria história que os estudos pós-coloniais provocam, né, ela é uma crítica importante para desestabilizar a naturalização de algumas categorias e da nossa própria concepção de história. Agora, até onde essa crítica nos leva, como, por exemplo, aqui estou lembrando especificamente de um autor que está publicado, né, e que eu gosto bastante dele, que é o Sanjay Seth, que é um autor que segue muito o argumento de outro autor, que é um autor central nessa discussão aí, e é até um desdobramento de uma discussão dos estudos pós-coloniais, que é o Dipesh Chakrabarty, né, quando ele escreve o Provincializando a Europa, né, ele faz essa discussão, traz essa discussão desse descentramento, essa crítica pós-colonial ao caráter marcadamente eurocêntrico da historiografia, e o Sanjay Seth, ele avança um pouco num argumento semelhante ao do Chakrabarty, e ele chega, inclusive, a afirmar e chega a acentuar, né, o quanto a história é, de fato, um código, como ele fala, né, como o Seth fala, um código de representação de passados ocidentais que tem limitada eficácia para construir ou para abordar e para compreender passados outros que não os passados ocidentais. Então, me parece que aqui a gente está, né, no campo dessa crítica que os estudos pós-coloniais dirigem à historiografia de uma maneira geral, ao caráter eurocêntrico, às bases eurocêntricas da nossa historiografia, da própria historiografia de maneira geral, e da disciplina, né? O efeito que isso vai provocar, bom, eu acho que a história é uma disciplina, como é uma disciplina que é uma senhora, como eu chamo, né, uma velha senhora, ela é muito blindada, né? Ela não é uma jovem senhora como são as ciências sociais. Eu acho que a história é uma disciplina muito blindada por conta da antiguidade, né, da sua prática e até da própria capacidade plástica com que aquilo que iniciou lá sendo uma forma e um gênero narrativo foi se transformando num saber, e de um saber se transformou numa disciplina, se transformou numa ciência. Então, eu acho que a nossa área ela é fortemente blindada em relação a algumas críticas mais incisivas e alguns abalos sísmicos, né? Eu acho que essa discussão toda dos estudos pós-coloniais, elas chegam no campo da história e são rapidamente amortecidas, né? Muito semelhante a como foi domesticado também a categoria de gênero. Por quê? Porque nós trabalhamos com uma disciplina que, sim, que ela tem as suas bases eurocêntricas, né? Enfim, né? Toda a nossa episteme é uma episteme fundada, né? Em categorias modernas, né? Que a gente pode dizer que é graças a essas categorias que a gente tem uma disciplina ancorada no Estatuto de Cientificidade, né? Que conquistou esse estatuto graças a isso. Agora, eu acho que os estudos pós-coloniais eles trazem, de fato, essa crítica à temporalidade, né?
que ela é bastante fundamental. E aí onde reside a maior resistência, porque é uma crítica que incide fortemente naquilo que tornou possível a história se transformar numa ciência, que é o historicismo, né? Então, eu acho que a crítica ao historicismo, ela acompanha, né? A gente pode dizer que ela não foi inaugurada pelos estudos pós-coloniais, né? Ela acompanha, né, a própria constituição da disciplina como ciência, né? Basta lembrar que a gente tem uma crítica ao historicismo formulada, pelo menos desde o final do século XIX, a gente pode citar autores como Nietzsche, né, que fazem essa crítica, a gente pode, no século XX, citar um Walter Benjamin, né, de que está se falando tanto, né, esse ano, esse texto dele das teses sobre a história é uma crítica ao historicismo, e por aí afora, e nós podemos, inclusive, encontrar na própria antropologia, né, na figura do Claude Lévi-Strauss, né, um descentramento muito forte nesse sentido. Então, eu acho que, para nós nos mantermos no nosso mundo ocidental, nas nossas referências ocidentais, ocidentalizadas, né, os estudos pós-coloniais, e aí também os decoloniais, que aí é bom a gente fazer a diferença, né, que os decoloniais, eles designam aqui o grupo especificamente latino-americano, né, dos autores chamados do grupo modernidade/colonialidade, né, que se desdobram, portanto, esse grupo é criado uma espécie de dissidência dos estudos pós-coloniais e subalternos, né, por esses autores latino-americanos. A gente pode dizer que esse debate todo, essa crítica do pós-colonial e do decolonial, ela encontra uma matriz, ela tem uma matriz, né, muito importante dentro da própria antropologia, né? É lembrar como que o Lévi-Strauss ele faz um descentramento, né, quando ele vai lá dizer que o pensamento selvagem e o pensamento científico se equivalem, né, que há uma diferença apenas uma diferença qualitativa e não substancial entre um e o outro. Então, a gente pode dizer que o Lévi-Strauss é uma grande matriz, né, que inaugura um pouco essa ideia de provincialização da Europa, né? A antropologia faz muito nesse sentido, né? Um antropólogo como Johannes Fabian, né, quando escreve O Tempo e o Outro, né, e ele vai falar claramente como que a categoria do tempo ela está a serviço, né, de uma relação de dominação muito clara, né? Então, todas essas referências, né, Alice, lembrar que elas estão nesse grande caldeirão, né, a partir do qual os estudos pós-coloniais emergem, né, num diálogo muito intenso com esses referenciais, vamos chamar assim, modernos e eurocentrados, né? Então, a gente poderia dizer que os estudos pós-coloniais e também a virada decolonial, ela mantém uma relação de crítica com essa tradição, que é a tradição das categorias que a modernidade traz consigo, né? E ela é devedora, até de uma certa maneira, né, dessas categorias, na medida em que tenta se alçar, ou tenta conquistar uma certa autonomia, ou tenta fazer uma crítica radical a ponto de apontar para uma ruptura, como é o caso do pensamento decolonial, né, uma ruptura mais radical em relação a esses pressupostos, né? A questão da temporalidade é a questão mais desafiadora nesse sentido, né, porque na medida em que ela serve, digamos assim, de fundação, de elemento de fundação de uma certa prática da historiografia, né, a gente vai ficar sempre trabalhando nas bordas, né, se a gente fizer a crítica aos objetos da historiografia, né, e não fizer a crítica a esses fundamentos, e não tornar esses fundamentos mais contingentes, né, como propõe a própria Judith Butler, né. Então, me parece que esse é o desafio mais radical que a gente tem, né? Que é a discussão das temporalidades. A questão das múltiplas temporalidades, quer dizer, lembrar também que a historiografia moderna
ela trabalha nessa perspectiva das múltiplas temporalidades, né? A historiografia moderna, ela é suficientemente plástica e ampla e acolhedora, no sentido de acolher objetos, sujeitos, e transformar tudo e sincronizar tudo, né? Historicizar tudo. Tá? A grande questão é o quanto a gente consegue fazer a crítica a esses procedimentos, que são os procedimentos básicos da nossa disciplina, né? Através das categorias de que nós dispomos. Né? O quanto nós podemos, né, e quais os nossos limites, né, a essa crítica. A grande questão, me parece também, que se coloca é que essa crítica radical à concepção de tempo, ela tem que ser feita por outros sujeitos da produção da historiografia ou da produção do conhecimento. Tá? Para ficar mais claro, eu acho que nós temos uma perspectiva atualmente, né, de transformação, por exemplo, né, do nosso perfil de estudantes de graduação, que foi provocada recentemente pelo acesso mais amplo, né, através de políticas afirmativas e políticas públicas, né, que permitiu a alteração do perfil, né, dos nossos alunos de graduação, das instituições de ensino pública, né, de ensino superior, que é fundamental nesse sentido. E a gente não tem ainda a medida dessa transformação, né, do quanto isso, de fato, vai provocar a transformação nisso que eu estou chamando de mudança e alteração dos sujeitos da produção do conhecimento. Né? Porque, de fato, é essa alteração, né, que vai provocar, né, alterações mais radicais, não apenas em relação aos objetos ou às perspectivas de análise, né, ou as perspectivas a partir dos quais esse conhecimento é produzido, né, mas, sobretudo, uma crítica que vai incidir mais radicalmente, né, nas nossas formas de compreender as temporalidades que estão implicadas, né, nessa produção. Tá? Então, eu te diria que de nada adianta também nós tematizarmos e transformarmos a temporalidade num problema se esse problema ele não é tematizado por outros sujeitos, né, da produção do conhecimento. Não sei se eu fui clara nesse sentido, tá? Mas eu acho que essa mudança mais radical, né, epistêmica mais radical, ela tem que se efetuar não só a partir da tematização de certas questões, né, de certas agendas de questões, mas ela tem que ser, de fato, alterada por conta dos sujeitos, né, que se apossam e que são autorizados a produzir conhecimento. Eu acho que só a partir daí que a gente vai ter, de fato, uma crítica mais radical, essa crítica que você chama a concepção de tempo. Ok, professora. Então, para finalizar a nossa entrevista, né, uma última pergunta que é mais, talvez, indicações do que uma pergunta em si. Eu gostaria que a professora falasse um pouquinho mais sobre os caminhos metodológicos possíveis, né, desafios, possibilidades para aquelas pesquisadoras e pesquisadores que queiram escrever uma história da historiografia a partir da perspectiva feminista ou né, com recorte de gênero, né, como é o caso, né, o meu caso de como eu estou pensando em construir a minha tese. E aí a professora já citou algumas leituras, né, ao longo da fala, mas aí também se a professora puder citar outras indicações de leitura, seriam muito bem-vindas. A minha primeira sugestão é que o investimento na discussão teórica não seja limitado, né, que ele não seja pouco. Né? Eu acho fundamental que a gente produza historiografia, que a gente produza pesquisa no campo da história, sem descuidar da reflexão teórica. Eu entendo que há determinadas áreas de pesquisa em que a quantidade de fontes, né, é desafiadora, mas a gente não pode esquecer que a nossa disciplina hoje, né, e no nosso contexto específico, ela desempenha um papel na arena pública fundamental, né? Então, é muito diferente, por exemplo, do contexto em que eu me formei, né? Em que havia algumas garantias, né, de direitos democráticos asseguradas, né,
Então, isso, de uma certa forma, conferia uma certa tranquilidade para a produção acadêmica que hoje eu não identifico mais. Eu não acho que na academia hoje a gente consiga produzir pesquisa de maneira tranquila, descompromissada e descolada, né, dos problemas que hoje invadem a nossa vida, né, de maneira geral, as nossas rotinas, né, o nosso dia a dia. Então, Alice, eu acho que o primeiro ponto né, para lidar com essa quantidade, né, de desafios que nós temos num contexto extremamente ameaçador para as nossas garantias democráticas, e eu estou falando não apenas do Brasil, mas estou falando de uma maneira geral, né? Nós vivemos um momento que aquilo que o Andy Brown, que é uma pesquisadora que eu gosto bastante, fala de desdemocratização. Então, é muito importante que qualquer pesquisador ou pesquisadora entenda o momento que está vivendo e tenha arsenal teórico para lidar com isso que nós estamos vivendo, porque é dentro dessa tormenta, né, e a partir dessa tormenta que nós estamos produzindo pesquisa. Portanto, as nossas pesquisas guardam uma conexão muito direta, né, com esse momento que nós estamos vivendo, e não há como não fugir disso. Mas, enfim, a minha primeira sugestão nós investimos nas nossas armaduras teóricas, né? É muito importante nesse sentido. E quando eu falo em investir na armadura teórica, né, eu não estou dizendo que tudo que a gente lê sobre teoria, né, vai ter uma aplicação imediata na nossa pesquisa, ou que nós devemos nos concentrar apenas nos autores que nos servem, né, como arsenal ou ferramenta teórica para as nossas pesquisas específicas. A teoria ela precisa ser encarada como material para a construção de olhar do mundo, né? Do nosso olhar do mundo, para a nossa posição no mundo. Então, sem teoria, a gente não consegue olhar, né, para o mundo e entender ou ter minimamente ferramentas eficazes para uma intervenção mais direta no mundo. Então, nesse sentido, eu acho que todos nós pesquisadores, especificamente no campo da história, e aí falando mais diretamente para a área que você está pesquisando, que é a história da historiografia, aquilo que você diz, uma história da historiografia a partir da perspectiva feminista. Necessariamente, a gente tem que fazer uma crítica, né? É a primeira grande tarefa que a gente tem que fazer, né? É uma crítica da história da historiografia, tal como ela foi feita, e aí eu não estou dizendo que essa crítica ela implica em desprezar ou jogar fora, né? Pelo contrário, eu acho que a gente tem que fazer um exercício de leitura dessa história da historiografia, né? Uma leitura crítica, que seja crítica o suficiente, né, para não colocar fora essa história da historiografia, mas para iluminar com algumas questões, né, para destacar algumas questões que essa história da historiografia deixou de lado, ou excluiu, ou não quis abordar, né? Então, acho que o nosso primeiro momento é esse, né? Não desprezar essas referências da história da historiografia. Em termos de incorporação, né, de leituras, indicações que eu faço, né, eu acho que para quem quer empreender essa crítica a uma história da historiografia que se consolidou, desconsiderando, né, a categoria de gênero e desconsiderando não apenas a categoria de gênero, mas também, né, outros marcadores e marcadores que são essenciais e que não se descolam, né, da categoria de gênero. Primeiro, eu acho que examinar mais de perto essa categoria de gênero, para além dessa referência, que é a referência que já está se tornando cansativa, né? Não que não seja importante, mas todos os trabalhos na área da história que vão tematizar gênero acabam evocando a John Scott, mas ficam apenas na John Scott. Isso é um problema. Eu acho isso um problema porque revela, por um lado, né, quase que, né, a pergunta, mas além da John Scott, não tem mais ninguém, né? Ninguém mais discutiu. Pô, a gente sabe que não é verdade, a gente sabe que existe
um acúmulo de discussão e produção teórica sobre gênero enorme, né? E aí a gente não pode deixar de pensar que existe uma certa preguiça por parte, né, de alguns pesquisadores e pesquisadoras em relação a investir mesmo, né, em leituras que abram, né, esse conceito de gênero, que abram outras perspectivas, inclusive trilhando até as próprias referências clássicas que serviram a John Scott para construir esse texto famoso e importante, né? Referências como, por exemplo, da Gayle Rubin, né? Uma autora que está escrevendo em 75 e que faz uma forte crítica num texto chamado O Tráfico de Mulheres, né? Ela faz uma forte crítica a Marx, né? A Freud e a Lévi-Strauss, apenas, né? Então, é uma referência fundamental. Se vocês forem olhar lá nas notas da John Scott, a Gayle Rubin é uma das principais referências. No entanto, nós não lemos, né? Nós lemos Gayle Rubin através da John Scott, né? Então, alguém que está preocupado com uma discussão sobre gênero deveria percorrer essas referências, né? É uma referência clássica do pensamento feminista, mas tirando do gueto do pensamento feminista, é uma referência clássica na área das ciências humanas, né? Da discussão sobre gênero, né? Outra autora que também fica muito guetizada, fica muito alocada lá na estante do pensamento feminista, Carole Pateman, né? Autora de O Contrato Sexual, tá? Também uma obra clássica da teoria feminista, né? Na ciência política, nós vamos encontrar muitas referências a Carole Pateman. Ao contrário, na área da história, nenhuma referência, né? Muito pouco, né? Eu desconheço, né? Trabalhos que tenham feito referências mais incisivas, né? A uma obra como a obra da Carole Pateman, que simplesmente ela está discutindo a teoria política clássica. Uma outra autora que também tem tradução e chegou recentemente aqui no Brasil, e aí ela traz uma categoria que me parece cada vez mais operatória, até mais do que a categoria de gênero, né? Que é a categoria de patriarcado, é Gerda Lerner, né? Que recentemente teve aí a obra A Criação do Patriarcado, traduzida também para o português. Uma autora que eu também costumo sugerir, né? É uma autora também que tem uma produção contemporânea e que dá para encontrar facilmente referências em português, Eleni Varicas, né? É uma autora que está vinculada atualmente lá à Escola de Altos Estudos na França, né, em Paris. É uma autora de ascendência grega, mas que vive na França já há bastante tempo. E nós temos obras dela traduzidas, né, textos, artigos dela traduzidos, né, e um livro dela que eu gosto bastante, que é Pensar o Sexo e o Gênero, no qual ela também constrói uma reflexão num diálogo muito direto com a teoria e com a ciência política. Tá? Então, são algumas indicações aqui, eu teria outras tantas para fazer. Eu acho que nos estudos de história da historiografia, eu tenho que fazer justiça aqui, é importante fazer a menção, né, que a iniciativa da sua Alice de pesquisar historiadoras, né, você não está sozinha, né? Você poderia estar sozinha se você estivesse começando há 10 anos atrás, talvez, a sua pesquisa, mas nós temos trabalhos aí já, como o trabalho da Daiane Machado, que estudou a Cecília Westphalen, né? Eu recomendo, é uma tese importantíssima. Nós temos a Carmen Lieblich, né? Que fez também uma pesquisa de doutorado importante sobre as historiadoras. O título do trabalho dela está publicado em livro também, Uma História Toda Sua, Trajetória de Historiadoras no Brasil. Ela estuda as historiadoras, especialmente historiadoras da primeira geração, formadas lá nos cursos da USP e também no curso da UFRJ, os primeiros cursos de história aqui no Brasil, e estuda também uma segunda geração, né, de historiadoras, professoras formadas ali nos anos 50, início dos anos 60. Né? Então, a Carmen Lieblich tem uma obra, de fato, de um mapeamento bem importante, né, que eu acredito que também não esgote a pesquisa sobre essas autoras, né, especialmente a pesquisa
que foque na obra dessas autoras, né? Entendo que os estudos de trajetória são importantes, mas é isso que pensamos nos restringindo ao estudo de trajetória, nós continuamos mantendo essas autoras lá naquele gueto, né? E não colocamos e não trazemos efetivamente as suas obras e a sua contribuição historiográfica para o centro da cena, né? Com a possibilidade de mudarmos e alterarmos esse cânone historiográfico que é tão estruturante, né? E tão determinante na nossa memória disciplinar. Eu espero ter feito algumas indicações aqui, Alice, eu poderia indicar outras tantas, né? Mas eu acho importante destacar esses trabalhos de pesquisa que estão sendo feitos, estão circulando mais recentemente, né? O seu, seguramente, eu espero que o seu também comece a circular e se constitua numa contribuição importante que se some a esses estudos todos, né, que estão sendo feitos sobre historiadoras aqui no Brasil. Obrigada, professora. Obrigada pelas indicações. Obrigada também pelo diálogo, foi muito proveitoso. Vai ajudar bastante, né? Não só quem vai ver essa entrevista depois, né, na revista e no canal do YouTube, mas a mim também, né? Pensar minha própria pesquisa, várias coisas aqui já me fizeram pensar. E eu agradeço muitíssimo, espero que a gente tenha outras oportunidades de conversa, né, em breve. E agradeço todo mundo também que assistiu aqui, os meus colegas de doutorado, o professor Rogério. Professora, eu gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Eu só queria renovar o meu agradecimento, dizer que foi um prazer também conhecer, estar em contato com o Rogério, mesmo que brevemente, né? E foi um diálogo um pouco monólogo da minha parte, né? Eu, de fato, queria muito um dia poder, presencialmente, se um dia a gente puder, podermos nos reunir para conversarmos mais, ouvir mais sobre a sua pesquisa, que agora fiquei bastante curiosa, né? E acho, bom, que é essencial fazermos isso, né? Eu queria deixar como uma última recomendação, né, uma divulgação apenas, né, de um projeto que emergiu nesse contexto da pandemia, que é o projeto da Rede Humanas, né, Pesquisadoras em Rede, que consiste na reunião de pesquisadoras da área das humanidades, né, que nós começamos a construir em abril desse ano, e deixar aqui o convite para todo mundo conhecer a página lá do humanasrede.com, né? Nós temos também um canal no YouTube, temos página no Instagram, no Facebook, tá? E é uma espécie de, digamos, de coletivo, né, que se constituiu de mulheres que pesquisam, ensinam, atuam na área das humanidades, e, sobretudo, mulheres interessadas em criar outras formas, né, de aliança, de relação e de troca acadêmica, né? E nesse sentido, nós temos aí um longo caminho pela frente para inventarmos essas formas novas, né? E não simplesmente nos apropriarmos de formas que já estão, de uma certa maneira, desgastadas ou condenadas, né? Por práticas que são práticas viciadas, né? Em certos processos excludentes. Então, deixo aqui o convite para você, o convite para o Rogério também conhecer lá a página, tá bom? E um convite para todos que estão nos assistindo. E, mais uma vez, o meu agradecimento pela oportunidade de conversar e apresentar um pouquinho das minhas reflexões aqui. Obrigada. Obrigada, professora. Então, a gente encerra a entrevista. E bom dia para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.